Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Jornada da Cura Holística. Eu sou Marco Nicolato e é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar, debater temas tão importantes para a nossa saúde e bem-estar. Primeiramente, eu quero dizer que depressão, ansiedade e síndrome do pânico tem cura. Mas antes de conversarmos um pouco mais sobre isso, vamos tentar entender o que é a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. A depressão é mais do que uma tristeza, que é uma das emoções básicas da vida. Seus sintomas interferem na nossa vida diária, comprometendo o nosso desempenho e se manifestam como uma tristeza persistente, um sentimento de inutilidade, de vazio, sentimentos excessivos de culpa, de medo, cansaço, fadiga, falta de concentração, pensamentos de morte ou suicídio. A Organização Mundial de Saúde cataloga a depressão como uma doença, que hoje tem o nome de transtorno de saúde mental. A ansiedade, por sua vez, é um mecanismo natural da sobrevivência humana. Desde os primórdios dos seres humanos, a ansiedade é um mecanismo de sobrevivência que nos fazia reagir adequadamente às ameaças da natureza, como feras, inimigos, de forma que nós pudéssemos fugir, nos defender. Contudo, a ansiedade, quando fica disfuncional, ela passa a nos atrapalhar enormemente, porque nós passamos a viver num estado constante de inquietação, de medo excessivo, de antecipação de coisas desagradáveis que podem nos acontecer sem nenhum fundamento no que está acontecendo ao nosso redor. Também nos causa sudorese, palpitação, insônia, fadiga, tensão muscular, irritabilidade, dificuldades, portanto, em consequência, nos nossos relacionamentos e no nosso cotidiano. Já a síndrome do pânico, ela é uma exacerbação, um grau maior dessa ansiedade que faz com que nós tenhamos um medo imenso de ameaças, de fatos que podem nos ocorrer e ameaçar a nossa sobrevivência, mas sem nenhuma evidência naquilo que nos cerca, naquilo que estamos vivenciando, e vem acompanhado de náuseas, palpitação, medo de morrer. Embora nós iremos falar muitas vezes sobre essas questões ao longo dos nossos vídeos, essa introdução inicial considero que ela é importante para que você veja se há um ou mais elementos que compõem a sua realidade e que você sente a necessidade, sente o chamado para alterar, para enfrentar, para melhorar dessa forma a sua qualidade de vida. E eu posso dizer que isso é plenamente possível. Após mais de 30 anos de intensos sofrimentos causados pela depressão, pela ansiedade, pela síndrome do pânico, de um número imenso de psicoterapias, medicamentos, buscas religiosas, espirituais, em que eu não tinha sucesso, finalmente eu consegui entender que eu poderia promover a minha própria cura se eu organizasse uma série de métodos conjuntamente para tratar todos os aspectos do meu ser, físicos, mentais, emocionais, sociais e espirituais. E assim eu conquistei um estado maravilhoso de bem-estar, de saúde, de alegria de viver, de olhar para o futuro com sonhos e vontade de realizar muitas coisas. Muito diferente daqueles dias em que a pior coisa que podia me acontecer era abrir os olhos pela manhã,
quando eu sentia que eu acordava e que a vida estava à minha espera, era uma sensação horrível. Eu não sei se você sente também esse tipo de coisa, mas para que você possa avaliar, compreender como a autossuperação é possível, eu vou compartilhar com você um pouco da minha história. Eu nasci em Belo Horizonte e tinha tudo para ter uma infância e uma vida feliz. Meu pai era médico, minha mãe professora, e vivíamos numa situação de classe média alta. Contudo, meus pais trabalhavam fora e, sendo assim, confiavam a guarda minha e dos meus irmãos a uma colaboradora, que infelizmente passou a me molestar sexualmente. É claro que naquela época eu não entendia maiores coisas, mas algum tempo depois, eu procurando ajuda para as dificuldades, para a depressão que foi se instalando em mim, eu passei a me lembrar de muitas vezes que ficava pelos cantos da casa com uma sensação melancólica, né, com um sentimento de abandono, e pude identificar que esses foram os primórdios de um processo depressivo, dos processos de pânico e de ansiedade, porque, como eu disse, você deve se lembrar que o pânico e a ansiedade você antecipa, você começa a sentir medo de que alguma coisa vai te acontecer, mas não tem nada à sua volta indicando isso. E muitas vezes, em muitos casos, isso é decorrente de uma experiência infeliz, de um tipo de trauma, seja desse tipo, seja de outro. Mas o que é mais importante, independente da origem, independente da causa, se você tem buscado encontrar uma alternativa, uma cura, a melhoria da sua qualidade de vida, eu posso te dizer com muita alegria que você encontrou. A jornada da cura holística é este processo que expande a nossa consciência, a nossa felicidade e que nos liberta das infindáveis psicoterapias e medicamentos que, embora possam ser úteis, são paliativos e não promovem a cura. Pois bem, prossigamos com a minha história. O tempo passou e prossegui a minha infância normalmente, mas meu pai fazia muito gosto que eu fosse lutador de judô. E assim, muito cedo, por volta dos meus 7 anos, eu passei a praticar esse esporte, mas com uma exigência muito grande de ganhar. Tanto que eu acabei me tornando campeão em várias modalidades, campeão de Belo Horizonte, campeão mineiro, campeão brasileiro. E é curioso, porque eu não sentia prazer com isso, eu sentia um alívio. Afinal, após ser campeão, as cobranças diminuíam para cima de mim. Contudo, infelizmente ou felizmente, porque com o tempo, sabe, a gente, quando chega no momento da vida em que nós encontramos a própria felicidade, nós entendemos que onde estamos hoje é a consequência de tudo que vivemos ontem. E passamos de lamentar o nosso passado para entender que ele nos forjou. Mas, como eu estava dizendo, felizmente ou infelizmente, essa atenção, né, de um campeão, vamos dizer assim, atraiu, né, atenções indesejadas e, novamente, um tutor, uma pessoa da confiança dos meus pais passou a me molestar sexualmente. E nessa feita, já com um pouco mais de idade, ali por volta dos meus 10 anos, eu já tinha uma capacidade, eu tentava reagir. Então isso foi construindo em mim um
um pânico do que me poderia acontecer no próximo momento, que me acompanhou por quase toda a minha vida adulta, me causando muitas dificuldades, porque eu sentia a necessidade de fugir. Então, quando eu sentia pressões ou dificuldades, eu acabava fugindo e nestas situações, muitas vezes, jogando fora oportunidades de crescimento, oportunidades de relação, oportunidades de trabalho. Muito diferente do que ocorre hoje. Hoje, quando eu vivo processos de estresse, de tensão, porque todos vivemos processos de estresse, de tensão, porque temos que desempenhar, temos que crescer, temos que evoluir. Hoje, quando eu tenho processos que me pressionam, eu busco os recursos que desenvolvi com a jornada da cura holística, a visualização, a meditação, as afirmações positivas, o trabalho voluntário e uma série de metodologias que pouco a pouco você irá se familiarizando nestes nossos encontros. Pois bem, mas naquela época eu não tinha ainda estes recursos. Então, eu experimentei, é claro que eu vou falando com uma certa naturalidade sobre essas coisas, que não há nenhuma naturalidade em relação a elas, é que depois de muito sofrimento, muita investigação, muita luta, após atingir essa conquista, essa cura, essa autossuperação pessoal, eu consigo abordar essas questões sem que isso me deixe aflito, depressivo ou incomodado. Mas o que aconteceu comigo? Uma parte de mim se sentiu extremamente abandonado. E como o meu ambiente familiar era de muita cobrança, eu não consegui dizer para os meus pais, buscar ajuda dos meus pais, o que é muito comum naqueles que estão sofrendo, sejam por questões de molestação ou sejam por outros motivos, pela inquietação que for, porque às vezes a criança ou o jovem ali, ele sente uma pressão desmedida, ele tem uma dificuldade, né, causada pelas circunstâncias da vida e deveria buscar, né, no carinho materno e paterno aquele reforço, aquela sustentação para que ele possa progredir e desenvolver emocionalmente, que isso é natural da vida. Então, eu não conseguia isso e então eu criei uma coisa como se eu tivesse me dividido em dois. Uma parte minha tentava ser uma pessoa que correspondia às expectativas e uma outra vivia fugindo e com medo de tudo. E este processo foi me causando uma extrema dor e dificuldade. E ainda muito jovenzinho, por volta ali dos meus 13, 14 anos, eu comecei a beber para suavizar, para anestesiar essas dores. E aí, então, as coisas foram se complicando cada vez mais. Meu pai, né, tentando me ajudar, brigávamos muito, como é natural, porque ele não conseguia entender o que acontecia e eu já não conseguia mais estudar, não conseguia ter um bom desempenho e, ao mesmo tempo, sentia uma revolta em relação a meus pais, porque inconscientemente, ou no meu sentimento mais profundo, eu senti que eles tinham me abandonado, que eles não me protegeram. É claro que eu não sabia disso desta forma. E veja, durante a vida inteira, após estes eventos, eu vou me sentir desprotegido, não é, desamparado em situações que já não tinham mais nada a ver com esse passado. E buscava resposta em terapias, em livros, em religiões, ou seja, sempre fora de mim, sem êxito. Mas graças à minha persistência, à minha perseverança, eu construí aquilo que não existia. Se não existia um método que me livrasse disso após 20, 30 anos ou mais de todo este inferno, eu fui e construí essa metodologia maravilhosa que é a jornada da cura holística. Mas, pois bem, essa pressão foi crescendo assim de uma tal maneira que eu acabei fugindo de casa. Veja só.
ali pelos meus 15 anos. Que situação perigosa, né? Mas não é bem que eu fugi. Quando eu vi, eu estava num ônibus a caminho de São Paulo e aí sentia que já era tarde demais. E ali em São Paulo, eu vivi situações muito difíceis, situações de rua, situações de autodestruição, de risco mesmo de vida. Mas uma luz sempre iluminou o meu caminho. E de alguma forma eu acabei na casa do meu avô no interior de Minas. E ali fiquei um pouco mais protegido, embora tivesse continuado com alguns processos autodestrutivos, mas num ambiente assim mais controlado, menos complexo e sem a pressão familiar que já tinha instaurado o caos. Eu acredito que você saiba que quando um elemento da família tem depressão, tem pânico, tem esses tipos de transtornos, ele adoece a todos. Ficam todos doentes. É um processo coletivo, onde na verdade, chama a todos nós para um crescimento, para um desenvolvimento. Porque hoje eu sei que tudo que nos acontece na vida nos possibilita crescer. Nós estamos neste mundo para crescer, para sermos felizes. Pois bem, após um ano ou dois, em torno de 2 anos, eu acabei voltando para a casa dos meus pais, arranjamos ali as coisas mais ou menos para que as brigas não prosseguissem. E um pouco mais à frente, por volta dos meus 18 anos, eu tive uma expansão de consciência, uma experiência espiritual que mudou completamente a minha percepção da vida. Eu estava numa praia, num dia chuvoso, e encolhido em um canto, em determinado momento eu senti-me projetando para fora do corpo. Eu me senti unido ao universo. Eu e tudo que existia éramos um. Não havia separação. E tudo que nos envolvia era um amor maravilhoso. Essa experiência modificou completamente a minha percepção da vida àquela época. Porque eu senti uma coisa que eu não sabia que existia. O amor, a vida espiritual, embora eu não entendesse exatamente dessa forma, mas a partir daí eu passei a buscar. Então eu passei a estudar filosofia, as religiões, filosofia oriental, o yoga, e tudo que estivesse ao meu alcance que pudesse me ajudar a explicar o que havia acontecido comigo. Que coisas eram aquelas que eu havia sentido? E curioso, porque esses estudos, na verdade, começaram ali pelos meus 14, 13 anos, porque meu pai, no desejo de me ajudar, ele reunia a mim e meus irmãos e lia e explicava e ensinava muito dos conceitos de Freud, de Jung, de Adler, de outros pensadores. Eu me lembro muito bem que as minhas primeiras noções de inconsciente coletivo, de ego, superego, de id, vinham todas dessa época. E neste período ali, pelos meus 19 anos, mais ou menos, eu voltei a estudar todas essas coisas, interessando-me muito por Carl Jung, o psicanalista, o criador da psicologia analítica, e que é um autor que até hoje eu gosto muito. E então, tive um momento de expansão. Comecei a namorar, o que para mim até então não havia ocorrido, porque eu não me achava digno. Uma outra coisa que acontece quando nós sentimos depressão, pânico, medo, seja pelo motivo ou pelas causas que forem, é um sentimento de indignidade, de não merecimento, crenças limitantes que dizem que nós não merecemos ser felizes. Isso vem acompanhado de um sentimento excessivo de culpa, de inutilidade. É claro que nós não dizemos isso para nós. Nós tentamos acreditar que estamos plenamente habilitados, mas
cada um de nós que tem essas dificuldades emocionais, se olhar para dentro de si, vai perceber que, de alguma forma, gostaria de viver de uma maneira muito mais plena, gostaria de manifestar os potenciais que sente haver em seu íntimo, os potenciais de relação, amorosos, profissionais, espirituais, físicos, o bem-estar, a confiança, né? Então, passei no vestibular de psicologia, dando sequência a essas, digamos, investigações pessoais. Fazia yoga, pouco depois eu comecei a trabalhar e tive bastante destaque no trabalho, conseguindo me envolver em projetos educacionais, educativos, em órgãos muito sérios do estado de Minas Gerais, mas as crenças limitantes de não merecimento, a necessidade minha de negar o passado e não de iluminá-lo, um conceito aqui interessante é conceito que nos coloca Jung, como eu disse, o psicanalista, né, o psiquiatra suíço, que ele diz que nós precisamos iluminar as nossas sombras. Então, quando nós, usando uma expressão mais comum, varremos para debaixo do tapete as nossas dificuldades, em algum momento esse lixo que esteja ali oculto começa a transparecer no ambiente. E eu estava cheio de crenças limitantes, de condicionamentos. Mais tarde, estudando a neurociência, eu vou descobrir que os pensamentos, as emoções que nós vivemos vão construindo redes neurais que são reforçadas cada vez que nós pensamos em nosso passado. Cada vez que eu lembrava, ou cada vez que eu sentia aqueles medos imaginários ou reais, eu reforçava as redes neurais que diziam para mim, de forma subconsciente, é claro, você não é merecedor, você não pode ser feliz, você é culpado. E, por incrível que pareça, ao longo da minha vida eu vou fazer muitas psicoterapias, mas todas elas, ao fazerem com que eu debruçasse sobre este passado, reforçavam, veja bem, reforçavam esses condicionamentos, reforçavam essas crenças limitantes, reforçavam o que depois eu descobri, de uma forma que me deixou perplexo, ser uma zona de conforto. Você pode imaginar que o sofrimento seja uma zona de conforto? Pois sim, pode. Quando nós entendemos ou quando nós estudamos que o conhecido, o familiar é a nossa zona de conforto, independe se esse familiar ele é satisfatório ou não, porque ele ainda é o conhecido. E quando nós vivemos dessa forma e olhamos para o desconhecido, o desconhecido é ainda mais assustador. Nós temos medo daquilo que não conhecemos. E esse processo ele é parte, né, da estrutura mental, né, do modo, vamos chamar assim, do modo de sobrevivência. Dentro do conhecido, o nosso cérebro nos ajusta porque ele sabe como sobreviver. O nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, aquele que atua sem a necessidade de que nós pensemos nele, ele só visa uma coisa, a nossa sobrevivência. E dentro deste processo, deste modo de sobrevivência, o conhecido é sempre menos perigoso que o desconhecido. Mas não é verdade em relação à nossa capacidade de vida, à energia divina que existe em nós, aos potenciais imensos e desconhecidos para nós, que nós precisamos nos lançar neles para descobrirmos novas possibilidades. Mas, pois bem, então ali, por volta dos meus 20 e poucos anos, eu não consegui
parecia que a vida ia sorrir, estava sorrindo para mim, mas essas crenças limitantes fizeram com que eu movimentasse um imenso processo de autossabotagem. Autossabotagem, você sabe o que é a autossabotagem? É quando nós estamos diante da possibilidade de sermos felizes, de vivermos bem, nós, por crenças subconscientes de que não somos merecedores, começamos a puxar o nosso próprio tapete. Só que, é claro, nós não vemos assim quando essas coisas estão acontecendo. Nós acreditamos que não temos outra opção, mas quando vamos ver o que aconteceu comigo, quando eu fui ver, eu tinha saído da escola, saído do trabalho, terminado as relações, me afastado de todos e voltado para a casa dos meus pais e ficado em profundo estado de depressão. Este foi um estado avassalador. Já nessa época, eu fazia psicoterapias, tomava medicamentos, mas esses medicamentos e estas psicoterapias, no fundo, diziam para mim: você está doente, você perdeu, você não merece. E essas mesmas crenças. Veja, eu gostaria que você entendesse que muitas vezes nós olhamos para frente e dizemos assim: não, quando o tempo passar, eu não vou mais sentir isso, as coisas vão mudar. Mas, na verdade, quanto mais o tempo passa, se nós não fizermos uma intervenção que funcione efetivamente, quanto mais passa o tempo, mais reforçado são estes condicionamentos mentais. Toda vez, como eu já disse, toda vez que nós pensamos no passado, reforçamos as crenças limitantes relacionadas a ele e acabamos projetando esse passado para o nosso futuro. E assim encontramos no nosso futuro mais do nosso passado. Então, neste período, foi um período de grande sofrimento, de grandes dores. Eu fiquei mais de 1 ano de cama, tomando remédios muito fortes. Àquela época, os antidepressivos eram muito fortes, e causavam assim, efeitos colaterais intensos, como sobrepeso, fadiga extrema, enfim, falta de vontade de viver, que já era originado da própria depressão, ou seja, tinham como objetivo o que ainda tem até hoje, que nós sobrevivamos, que nós nos mantenhamos vivos, que os pensamentos de morte, os pensamentos autodestrutivos, não assim nos levem a agir de forma mais contundente contra nós mesmos. E durante esse processo, então, eu na busca de um novo rumo para a minha vida, eu decidi que a arte seria a forma de curar. E com muitas dificuldades, acabei indo para o Rio de Janeiro estudar teatro. E depois de muitas lutas, anos de idas e vindas, onde os processos depressivos prosseguiam, e agora às vezes agravados de tensões, porque eu ainda tinha que solucionar meus problemas de autoimagem me relacionando com o público. Então isso gerava tensões imensas que de quando em quando me levavam a processos de fuga. Então eu fui para vários lugares, um curso que demoraria 4 anos, demorou 5, porque por várias vezes eu fugi para um lugar ou para outro, tentando achar uma solução mágica. Mas hoje, quando eu olho para trás e vejo que eu não preciso mais de buscar nenhuma solução mágica. Eu efetivamente encontrei a alegria de viver, a paz de espírito. E eu estou compartilhando
até com certos detalhes, a minha história, é para que você saiba, que você possa aquilatar, que se foi possível para mim, também será possível para você. E acabei, né, me formei em teatro, e como ator, né, fiz alguns trabalhos na televisão, produzi espetáculos, mas eu não tinha sossego. E nessas crises de autoestima, de menos-valia, eu não conseguia aproveitar, ou melhor, eu não conseguia vislumbrar nas oportunidades que tinha as portas para, através do meu próprio esforço, conquistar as posições que almejava. Todos nós sentimos em nosso íntimo o nosso potencial, não é mesmo? A gente sabe que a gente tem valor, que a gente pode fazer muitas coisas e nós queremos mostrar, sobretudo para aqueles que amamos, que temos valor, que merecemos sim, que temos o direito de ser feliz. E eu seguia de tentativa em tentativa. E como as portas não se abriam definitivamente para mim no Rio de Janeiro, fui eu para São Paulo fazer uma incursão no teatro, que era assim uma grande paixão, realmente, porque é uma arte muito bela. E em São Paulo eu tive então os maiores momentos da minha carreira. Eu produzi, dirigi, escrevi e interpretei, né, grandes espetáculos, como A Vida de Paulo de Tarso, A Vida do Senador Romano Públio Lentulus, do pensador eminente, pensador francês Allan Kardec, espetáculos que foram sucesso de crítica, de público, mas eu não conseguia ter o sucesso pessoal da minha própria felicidade. E estes espetáculos, embora fossem muito bem-sucedidos, não me trouxeram a paz de espírito, a saúde ou o bem-estar que eu tanto desejava. Eu sentia uma pressão insuportável. Tinha noites de insônia que não se acabavam. Tomava altas doses de medicamentos para dormir, para acordar, para me manter motivado, né? E continuava buscando em terapias e em situações. E assim, como eu disse, se passaram 10 anos, até que meu pai faleceu. E com o falecimento de meu pai, eu voltei para Belo Horizonte, para o velório, para o enterro, e aí decidi ficar um tempo por ali com a minha mãe. Mas o que ocorreu é que, mais uma vez, eu me fechei completamente e passei a fugir do mundo, das pessoas, do próprio sucesso, das situações que eu tinha vivido. E em algum tempo eu já estava assim, realmente num estado de grande infelicidade, quando a minha mãe também passou para a próxima dimensão. Este, sem dúvida, foi dos momentos mais difíceis, né, e por que não assim escuros mesmo da minha trajetória, porque eu e minha mãe éramos muito amigos. E aquilo então me perturbou completamente. E por volta desse período, um pouco antes, eu cheguei a fazer 5 anos de análise, psicanálise, ininterruptos. E algo muito curioso ocorreu comigo, porque quanto mais eu investigava meus problemas, meu passado, minha infância, minha adolescência, mais esses problemas voltavam para mim. Como eu já disse anteriormente, ao debruçar-me sobre o passado, ao investigar ao ponto de saber as minúcias desse passado, ele passou a tomar conta. Cada vez que você revive mentalmente uma emoção ou um estado qualquer vivido, o cérebro humano, é o que a neurociência nos comprova, né, através de uma série de experimentos, o cérebro humano ele não sabe distinguir se aquilo se o real ou o imaginário, entre o real e o imaginário. Então, quando você revive o passado,
para o cérebro, para o nosso cérebro, aquilo está acontecendo novamente. E o fato é que quanto mais eu investigava e me debruçava sobre esse passado, mais os problemas retornavam para mim. Não é? Nesse período eu cheguei a fazer por pelo menos uns 2 anos, eu ia 2 vezes por semana à análise, né? Um dispêndio de tempo, de dinheiro, né? De esperanças, mas, como eu disse, o cérebro não distingue entre o real e o imaginário. Cada vez que você recorda ou fica remoendo os eventos passados, nós pensamos sobre eles, esses pensamentos geram sentimentos que alimentam emoções, que voltam para esses pensamentos, que reforçam os sentimentos, que alimentam os pensamentos, e nós entramos assim num ciclo interminável de dor. Por isso é com muita alegria no coração que eu falo que a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico tem cura, e tem cura sem precisar de psicoterapia, sem precisar de medicamentos. É claro, se você toma medicamentos, se você faz terapia, não se importe. Não faça disso o problema. Mas se você fizer a jornada da cura holística, eu tenho certeza que em pouco tempo você deixará a terapia, medicamentos e passará a ter uma vida de autonomia, onde você mesmo irá gerir suas emoções e o seu próprio processo. Agora, eu levei muito tempo para descobrir isso. E a parte, então, prosseguindo aqui, encaminhando para o final, nesse período após, né, o passamento da minha mãe, eu fui realmente ao fundo do poço, porque somou-se a isso algo que eu achava que não poderia ter nada pior, mas tinha, que é um sentimento que eu passei a ter de que a minha vida já tinha passado e que eu não teria mais nenhuma oportunidade. Agora, a partir de agora, quando eu olhava para frente, é como se eu tivesse que viver o resto da minha vida esperando pela morte ou pelo declínio, né? Ano após ano, né? Eu estaria, então, cada vez tendo um declínio cognitivo, declínio físico, mas isso não é verdade. E inspirado nessa situação que eu vivi, de tanta angústia, eu criei, né, a Revolução da Terceira Idade. Um projeto maravilhoso que faz parte da jornada da cura holística. Porque hoje, diante de todos os avanços que nós temos da ciência, da medicina, por que não dizer, da saúde, do bem-estar, nós, quando olhamos para frente, temos a possibilidade de uma vida de qualidade, de projetos maravilhosos, talvez até os 80, 90 ou mesmo 100 anos. Nós estamos num momento de transição da humanidade em direção a coisas que nunca vimos em nenhuma época. Já estamos vivendo isso, as coisas que temos hoje ao nosso dispor, era ficção científica há 20 anos, 30 anos atrás, mas já ultrapassou a ficção científica. Então nós estamos diante de um portal, vamos dizer assim, de grandes conquistas, e nós temos que fazer parte disso. Eu sei que todos nós temos em nosso íntimo essa vontade de participar, essa vontade de sermos felizes, essa vontade de amar, de sermos amados, de contribuir para um mundo melhor. Isso está na nossa natureza. Mas, diferentemente disso, nesta época, pouco, né, depois aí do falecimento da minha mãe, eu passei a sentir um pânico ainda maior, um medo de viver. E me lembro que cada dia ao acordar era algo inacreditável. Quando eu abria os olhos, eu falava, meu Deus, eu estou aqui. Era algo assustador. Eu sei que é possível e até mesmo provável que, se você chegou até aqui ouvindo a minha história, você deve ter se identificado com essas coisas.
porque isso é muito comum em quem tem depressão, em quem tem síndrome do pânico, em quem tem crises de ansiedade. Mas foi exatamente neste período que, assim como aos meus 18 anos, eu tive uma experiência espiritual intensa que modificou a minha vida, eu tive também um insight espiritual nesta época. E esse insight me apontou que todas as terapias que eu havia feito, todos os estudos das diversas ciências ligadas à saúde mental, todos os estudos e vivências espirituais que eu havia passado, tudo o que eu havia estudado e buscado para conseguir uma vida digna, que eu achava ser merecedor, eu tive um insight que eu deveria unir todas essas coisas para criar um método. Que a única forma de tratar de forma definitiva a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico seria abordar todas as dimensões da natureza humana. Dimensões é uma forma de linguagem para falarmos dos diversos elementos que nos compõem a parte física, a parte mental, a parte emocional, a parte espiritual, a parte social, que não são partes, são um todo, mas que didaticamente nós colocamos assim. Então, o que eu havia feito até então? Eu havia trabalhado ora uma coisa, ora outra. E dessa forma nunca era suficiente, porque é como um banco de 3 pernas, se você só tem 2, ele cai, ele fica capenga. E aí eu comecei então a empregar, a construir um método, onde eu fui empregando esses elementos que eu havia investigado por tanto tempo, aos quais eu havia dedicado tanto tempo, dinheiro, investimento emocional, anos a fio, e aí então o processo começou a dar o retorno para mim. Pouco a pouco eu fui sentindo que ia dar certo. E fui construindo técnicas, né? Técnicas diversas nessas que abordassem essas dimensões variadas da natureza humana. E, de fato, foi glorioso, porque progressivamente eu conquistei esse estado de realização pessoal. Quando eu digo realização pessoal, não significa que acabou. Não, é o contrário. A realização é porque apenas começou. Porque quando eu olho para frente, diferentemente de quando eu via que era o meu fim, que eu estava fadado a envelhecer ou me acabar, cada vez que eu olho para frente, eu olho com muita esperança. Mais do que com esperança, eu olho com aquela certeza, com aquela fé de que eu sou capaz de realizar os meus sonhos e mais. Passei a encontrar as técnicas e as formas de realizar os sonhos, a arte da manifestação, que também é um dos tópicos da jornada da cura holística, assim como o alto amor, assim como a meditação, a oração e todas essas técnicas que eu fui aprendendo e estudando durante os anos e que nós vamos conversar inúmeras vezes sobre estes elementos, sobre estes aspectos em nossos próximos encontros. Eu quero agradecer muito esta oportunidade de poder ter você comigo e poder falar de todas essas coisas e fazer reviver em meu íntimo a satisfação pessoal que eu sinto pela minha trajetória. Quando eu olho para o meu passado, como eu disse anteriormente, eu hoje sinto gratidão. Eu sinto que o que eu sou, o que eu conquistei hoje, é resultado direto de tudo que eu vivi no meu passado. Então, não há nenhum pesar, não há nenhuma tristeza quando eu olho pela minha infância, para a minha adolescência, para a minha juventude, para a minha vida adulta. Há gratidão de tudo que eu aprendi e de tudo que eu vivo hoje.
do estado da conquista espiritual e de todas as conquistas que venho fazendo em todas as áreas da minha vida. Então, se você gostou, né, de termos compartilhado essas coisas, eu quero te convidar para prosseguirmos juntos e podermos, nos nossos próximos encontros, irmos aprofundando ou discorrendo sobre estes vários aspectos da jornada da cura holística e da nova vida que te espera. Uma vida de felicidade e realização. Um abraço.